Brasil, década de 80. Após 20 anos de ditadura militar, o país finalmente começava a experimentar os prazeres e as responsabilidades da democracia. Em 1983 e 1984, o povo foi às ruas pedir eleições diretas para presidente, movimento que ficou conhecido como Diretas Já. Mas o biênio de 1987 e 1988 representou um marco na história política e social do país. Em 1º de fevereiro de 87, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, deu início aos trabalhos para a formulação da nova Carta Magna Brasileira. Pela primeira vez na história, o povo participava da elaboração das leis nacionais. Quase 2 anos depois, no dia 5 de outubro de 1988, o Brasil recebia uma nova Constituição, mais justa e igualitária. Em 1989, foi a vez dos estados iniciarem a elaboração das próprias constituições. Aqui no Espírito Santo, a Assembleia Estadual Constituinte foi instalada durante o governo Max Mauro no mês de março, pelo então presidente da Casa, Dilton Lírio Neto. Meu papel foi como presidente da Assembleia Legislativa, à época, foi instalar a Constituinte Estadual. Nós o fizemos logo após a promulgação da Constituição Federal, que se deu em 5 de outubro de 1988. Esse trabalho nós organizamos comissões e recebemos das entidades do povo constituídas, de sindicatos e da própria população, sugestões que eram encaminhadas às comissões, né, para análise e debate, e depois muitas aproveitadas dentro do novo texto da Constituição Estadual, que já foi promulgado em 5 de outubro de 89 pelo então presidente Alcino Santos. Foi um dia realmente solene, estavam na Assembleia Legislativa os senadores, deputados federais, governador, representantes da igreja, do clero, do judiciário, enfim, sem dúvida alguma foi uma sessão solene, compatível com aquele momento que nós vivíamos no Espírito Santo, do início dos trabalhos de uma nova Constituição Estadual. 30 deputados participaram da elaboração da Constituição Estadual. Alcino Santos como presidente, Hugo Borges, primeiro vice-presidente, Dário Martinelli, segundo vice-presidente, Ronaldo Lopes, primeiro secretário, Armando Viola, segundo secretário, Valdemiro Seibel, terceiro secretário, Douglas Pupim, quarto secretário e presidente da Comissão Constitucional. Lúcio Merson foi o relator geral. Os demais: Ângelo Mosquen, Antônio Moreira, Antônio Pelais, Arildo Cassaro, Cláudio Vereza, Dilton Lírio Neto, Fernando Santório, João Gama Filho, João Coser, João Martins, Jório de Barros, José Tasso, Levi Aguiar, Luiz Carlos Piassi, Luiz Santana, Nilton Gomes, Paulo Artung, Paulo Lemos Barbosa, Rainor Breda, Rubens Camata, Salvador Bonomo e Valcir Ferreira. Os deputados constituintes lembram que, na época, o sentimento de euforia tomava conta da sociedade e a liberdade de expressão fomentava as discussões. A população é que manda. Todos os deputados ou qualquer outra autoridade é comandado pela população, porque quem vota e quem paga é o povo. A mobilização que se fez ao longo do tempo em torno de 3 bandeiras principais, que era a anistia, a Assembleia Nacional Constituinte, direta já, desfechou com a elaboração
elaboração da Carta Federal. E, naquela oportunidade, a gente notava, através não só da imprensa, mas a gente vivenciava uma euforia muito grande em termos cívicos. Por exemplo, o cantar do hino nacional, né? O enaltecimento das cores da bandeira brasileira, quer dizer, um externar permanente de um espírito cívico, com vistas à reformulação, ao restabelecimento do Estado Democrático de Direito. A sociedade civil organizada, formada por igrejas, Ordem dos Advogados e outras organizações, sugeriu 100 emendas, com mais de 80 mil assinaturas. Aqui no estado, a mobilização ela se deu graças a várias instituições, como a OAB, as igrejas, principalmente a Igreja Católica, e as organizações da sociedade civil também. Então foi uma mobilização vigorosa. Eu creio que foi através do processo constituinte de 89 que permitiu uma organização, uma estrutura organizacional da sociedade civil aqui no Espírito Santo maior. Temas como privatização, meio ambiente, saúde, cidadania, aposentadoria e até o salário dos deputados motivaram discursos e debates acalorados na tribuna da casa. Mas a primeira e principal discussão foi sobre o tamanho da Constituição. Se ela seria enxuta, como nos Estados Unidos, ou se seria detalhada. Venceu a segunda opção. Dilton Lírio explica que a elaboração da carta foi facilitada, já que cada estado deveria seguir a Constituição Federal. Mas os deputados encontraram algumas dificuldades. Dificuldades de ordem material. A Assembleia Legislativa era muito pobre, num espaço acanhado, lá no prédio velho, próximo ao Palácio Anchieta, e nós tivemos que fazer um grande esforço para adequar a Assembleia àquele momento histórico. Todos os dias, a quantidade de informação produzida na Assembleia Legislativa era enorme. Entrou em cena a equipe de jornalismo da casa. A demanda era muito grande porque a população ansiava por esse momento, ansiava pelas mudanças e pela abertura, pela democracia. A assessoria de comunicação da Assembleia, porque na época era uma assessoria, um grupo pequeno, né? Teve que ser ampliada com servidores de outros setores para trabalhos administrativos, inclusive, porque, de repente, o volume de trabalho cresceu, assim, assustadoramente. Porque a assessoria ela tinha que trabalhar, acompanhar o processo da construção, da elaboração da nova Constituição Estadual e também tinha que atender a imprensa. O presidente Alcino Santos promulgou a nossa Constituição, exatamente um ano após a entrega da Carta Nacional. Uma missa foi realizada na Catedral de Vitória. A população comemorava, enfim, a consolidação da democracia. Os deputados receberam diplomas de participação na escrita de uma nova página da história política do Espírito Santo. 20 anos após a entrega da Carta Magna ao povo capixaba, mais de 60 emendas já foram incorporadas à Constituição Estadual. Outras ainda tramitam no parlamento. Para os constituintes, assim como a sociedade, a Constituição é viva e, por isso, deve estar em constante reformulação. A democracia tem as suas falhas. O Congresso, certamente, não é o ideal. A Assembleia Legislativa e as câmaras também não são. Mas não existe, ainda não foi inventado, um sistema melhor do que o sistema democrático, onde o povo possa corrigir de 4 em 4 anos as falhas, acaso existentes. Todos nós, seja ele deputado, senador, presidente da República, etc., ele é pago pelo povo. Então ele ganha um cargo de gerenciamento ou de legislador. Nós todos devemos ter consciência disso, a fim de que nós não venhamos a cometer erros ou prejuízos
para a população. Eu tenho a ideia de que não é só a lei que resolve os problemas, né? Porque não basta elaborar-se uma lei ou um decreto. Não é só ele que resolve o problema municipal, o problema estadual ou federal. Mas a efetiva participação do povo, tanto na elaboração das normas, das leis, como a sua fiscalização e a sua implementação, acho que são importantíssimos na execução dos objetivos que interessam à sociedade em geral. Eu acho que o aperfeiçoamento legislativo no país está acontecendo. Inclusive um aperfeiçoamento que ele conta em muito com a democracia participativa. Por exemplo, nessas questões orçamentárias, por exemplo, né, você vê, essa questão do orçamento participativo fez com que a população, não só a participação, mas a população se conscientizasse da importância da presença dela nas elaborações também das leis.